Olá pessoal, aqui é o Miguel do projeto Mal Que Eu Não Quero. Nesse vídeo quero conversar com vocês sobre um e-mail que eu recebi recentemente de uma mãe pedindo ajuda. Ela descobriu que o seu filho de apenas 10 anos vem acessando pornografia. Como que a gente pode conversar com uma criança a respeito desse tema? Sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu tenho um filho de 11 anos, a gente já teve diversas conversas sobre sexualidade, sobre pornografia. Já venho estudando esse tema há alguns anos e apesar de saber o que os especialistas dizem sobre o assunto, confesso que é sempre muito desafiador. É sempre muito... a gente tem dificuldade de como falar com a criança, a gente fica nervoso, né? Então, para isso eu quero compartilhar com vocês 4 pontos que eu acho importante a gente considerar nessa conversa ou nessas conversas que a gente vai ter com as crianças a respeito de pornografia. Mas antes disso, quero convidar você a, se você ainda não o fez, a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, curtir nossa página no Facebook, seguir o nosso perfil no Instagram. Onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, garanto que você vai continuar recebendo os nossos próximos conteúdos, executando alguma dessas ações, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria levantar é a respeito da idade. Qual que é a melhor idade para a gente conversar com uma criança sobre pornografia? E os fatos mostram pra gente, as pesquisas mostram pra gente que a média de idade do primeiro acesso de uma pessoa à pornografia varia de 12 até 11, até 9 anos de idade. Ao mesmo tempo, a gente vive em um momento histórico, né, em que a gente está exposto à tecnologia praticamente 24 horas por dia. Temos dispositivos eletrônicos mais variados conectados à internet, televisões, videogames, celulares, tablets. Então a oferta é muito grande ao nosso redor. A média de idade é baixa. Então eu acho que a pergunta que a gente deve fazer não é se é cedo demais para conversar com uma criança sobre pornografia, mas sim se quando chegar o momento não será tarde demais. Eu acho que a gente precisa se preocupar desde cedo. Isso nos leva a um segundo ponto, que é a gente não ter expectativa de ter a conversa, de não ter aquela conversa sobre sexo, sobre pornografia com uma criança, mas que sejam as conversas, que sejam aquelas conversas no plural, que isso possa fazer parte do nosso cotidiano, que a gente possa, desde muito cedo, desde o seu nascimento, tratar com naturalidade de órgãos sexuais, do nosso corpo, da sexualidade em si, que a gente possa lidar com isso de uma maneira positiva, para que a criança tenha na sua imagem mental a ideia de que o sexo é sim algo bom e que a pornografia, na verdade, é uma distorção do que é o sexo. E a gente passando essa imagem de que é algo bom para a criança, ela vai ter confiança para quando ela se deparar com algo que distorce o que é o sexo, como por exemplo a pornografia, ela vai ter confiança para conversar com você, se aproximar e dizer: pai, mãe, eu não sei muito bem o que é isso que eu vi, é algo estranho. E ela vai ter confiança para que você possa conversar com ela, para que você possa ser um porto seguro para ela. Um terceiro ponto, então, é sobre a maneira como a gente deve conversar com a criança. Se você, de repente, descobriu que o seu filho vem acessando pornografia, como essa mãe do e-mail que eu mencionei, que você entenda que a criança não é culpada por isso, mas que ela é uma vítima. E isso deve se refletir na nossa forma de falar com a criança. A gente tem uma oferta muito grande de pornografia ao nosso redor, como eu falei anteriormente, e os impactos que o acesso à pornografia exerce sobre o cérebro, sobre o coração, as opiniões, os comportamentos de uma pessoa são muito profundos. Eles podem distorcer de maneira muito intensa a maneira como nós vemos o ser humano, como nós vemos o sexo. E isso se intensifica ainda mais para uma criança. Quando a gente é adulto, a gente tem a oportunidade de fazer uma decisão, não é mesmo? A gente recebe nos nossos grupos de WhatsApp, em páginas da internet, em e-mails, a gente recebe conteúdos, ofertas para ter acesso a conteúdo pornográfico, a gente pode tomar uma decisão. Agora, uma criança precisa da orientação de um adulto. E essa orientação que a gente deve dar, esse auxílio a ela, deve ser na perspectiva de que ela não é culpada por aquilo. Então a gente não deve falar: o que você fez está errado, mas sim o que foi feito a você. Aquilo a que você foi exposto não é legal. Aquilo a que você foi exposto não é bom para você, não nos mostra algo bom a respeito do ser humano, a respeito da sexualidade. Então colocar a criança não como culpada nessa situação. E o último ponto que eu quero levantar aqui para você que é pai, para você que é mãe, para você que é responsável por crianças. Eu acho que a gente às vezes coloca sobre nós mesmos um fardo muito grande, não é mesmo? De ter as respostas certas, de
ser para a criança uma referência, alguém em que ela possa se apoiar e que ela possa olhar, se admirar e tentar ser igual. E a verdade é que você já é o herói das crianças que estão ao seu redor. Você já é o herói do seu filho, da sua filha, você já é o herói das crianças. E não estou dizendo isso numa perspectiva de motivação ou de psicologia barata, mas isso é o que os fatos nos mostram. Uma pesquisa realizada na Universidade de Montreal mostrou que a principal referência para pessoas em idade de formação, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, não são as celebridades, os influenciadores, né? Também não são as amizades, mas são os pais. Para 45% das pessoas em idade de formação, os pais são a principal referência, enquanto apenas 30% disseram ser as amizades e 15% apenas as celebridades. Então vejo que a gente tem diante de nós uma grande responsabilidade, sim, de conversar com as crianças. No entanto, isso não é apenas uma responsabilidade, mas é também uma grande oportunidade. O que você prefere, né? Que a pornografia seja responsável pela educação sexual dos seus filhos? Ou que você tenha a oportunidade de conversar com eles de uma maneira positiva a respeito do sexo e orientá-las em um bom caminho? A gente tem uma responsabilidade e uma oportunidade diante de nós. No entanto, apesar disso, apenas 15% dos pais já conversaram ou conversam sobre sexualidade com seus filhos. Então vejam que essa oportunidade, essa responsabilidade vem sendo negligenciada. Por isso eu coloco aqui o desafio, que você tome esse partido, que você procure conversar de uma maneira que não coloque culpa sobre a criança, que você respeite a idade dela, mas que tenha a sabedoria para entender que às vezes pode ser tarde demais, então que a gente já converse desde muito cedo com ela e que a gente sempre se lembre de convidar as crianças e respeitar as dúvidas delas, acolher as dúvidas delas. Muitas vezes elas podem nos colocar contra a parede, não é mesmo? A gente pode se sentir nervoso, mas ela é apenas uma criança, ela está sendo curiosa. E esse desafio pode ser sim muito saudável, muito alegre, a gente pode conversar com elas de uma maneira positiva. Então coloco esse desafio para você e também convido você a compartilhar esse vídeo com pais responsáveis que de repente podem se beneficiar dele. Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse vídeo, sobre se você tem outras opiniões a respeito disso ou outras impressões. E se você precisa de ajuda específica para esse desafio, na luta contra a pornografia ou para ajudar outras pessoas, tem um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa receber 2 e-books gratuitos e você vai se tornar parte da nossa comunidade, O Mal Que Eu Não Quero. Tudo bem, pessoal? Então, vou ficando por aqui nessa. Até um próximo vídeo. Um grande abraço.